Senhor Presidente, se quiser dizer umas palavras, mas esteja à sua vontade. Senhor Presidente desta veneranda instituição, meu querido professor Roberto Carneiro, e uma das mulheres da sua vida, a primeira delas, cronológica e logicamente, excelências, pedindo desculpa por ter chegado atrasado a esta cerimónia, de que tive conhecimento muito em cima da hora, ontem, sendo-me impossível alterar compromissos, entretanto assumidos. Eu não poderia faltar aqui, antes do mais, a um dos contributos notáveis de Roberto Carneiro na sua riquíssima vida ao serviço de Portugal. Ao serviço de Portugal, ao serviço dos portugueses, ao serviço da identidade nacional. Foi assim a sua vida, é assim a sua vida, será assim a sua vida. Eternamente jovem. Educador de todos nós. Com uma formação excepcional nas chamadas ciências duras, no entanto, um homem das humanidades. Um homem das humanidades, vivendo a sua existência com uma devoção, uma dedicação aos princípios e sendo um educador, já o disse atrás. Foi um educador como responsável da pasta da educação nacional. Um dos mais notáveis, dos mais fecundos, dos mais criativos, dos mais prospectivos, dos mais portugueses. Abriu caminhos que outros trilharam. Mas depois ele próprio, retrato da identidade nacional. Nas suas raízes longínquas e próximas. Na ponte entre a Ásia e a Europa. Ponte que teve a ver com a sua origem e tem a ver com a sua paixão. Continua a atravessar os oceanos, periodicamente, incessantemente, para dar vigor a esta ponte. Na universidade, nos contactos culturais, naquilo que é a presença da língua portuguesa, nomeadamente em Macau, mas também na sua defesa de uma postura geoestratégica a que alude na obra hoje lançada. Roberto Carneiro vive esta sua paixão por Portugal e pela identidade nacional todos os dias. Todos os dias procurando novas respostas para novos desafios. O novo desafio de um mundo diferente. De um mundo que foi bipolar durante longas décadas, deixou de o ser para se converter em monopolar absoluto e depois condicionado, e assistindo hoje à multiplicação de novos polos, uns perdendo a sua importância tradicional, o caso da Federação Russa, sucessora da anterior União Soviética, outros ganhando um protagonismo global, o caso da República Popular da China. Num quase bipolarismo dos nossos tempos, ainda que com o ascendente do nosso tradicional, clássico aliado transatlântico. E depois europeísta, porque sendo embora global por origem e por destino, Roberto Carneiro é um europeísta. Não se queda a sua identidade nacional na Europa,
o que seria mutilar uma parte significativa dessa identidade. Atravessa os oceanos, junta os continentes, convive com culturas e civilizações. É essa a nossa vocação histórica. Sermos plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. É a vocação de Roberto Carneiro. Mas depois é uma vocação inseparável, aqui foi recordado, da nossa língua. Não se trata apenas de atravessar oceanos, trata-se de projetar a nossa língua. E a nossa língua e a nossa literatura. E a nossa literatura e a nossa cultura. Roberto Carneiro, vindo das ciências duras, é um exemplo de cultura. Da riqueza da cultura portuguesa. Que transformou tantas vezes em universidade. Nas escolas, por onde passou e por onde passa, e onde deixa a sua marca. Tive a honra de fazer o seu elogio num dos doutoramentos honoris causa bem merecidos e de o dizer. Não foi apenas um responsável pela educação nacional, foi um professor, um mestre, um pedagogo na escola portuguesa. Foi e é. E depois fala-nos da língua, esse grande desafio, fala-nos da literatura, fala-nos da poesia. E é certo, somos uma pátria de poetas, mais depressa líricos do que épicos, embora com um grande épico, mas líricos, a começar nos nossos monarcas medievais. E líricos até hoje, no sentido mais genuíno e mais rico da poesia lírica. Indissociável do amor. E como puderam ouvir, faz parte da paixão de Roberto Carneiro, a paixão amorosa pela sua família. A família que é outro traço importante da identidade nacional e que ele tanto valorizou e valoriza. E tanto lhe devemos através da riqueza da sua família. Também nos mais variados domínios da ciência e da cultura, como é concebido. E por isso, esta obra de Roberto Carneiro faz jus ao dito clássico que exige, pelo menos, a escrita de um livro. Foram muitos os livros que escreveu. Pelo menos a concepção de um filho. E foi toda uma prole enorme que ajudou a criar e a educar. E depois, naturalmente, a capacidade de plantar, não uma árvore, mas florestas. Plantou florestas físicas e educativas e culturais. E continua a fazê-lo. E continua a fazê-lo. E por isso, o Estado português, em devido tempo, o galardoou. Mas, em boa hora, Roberto Carneiro escolheu o dia de hoje para lançar a sua obra. Porque é um dia inseparável dos 160 anos desta instituição. Que é uma instituição que também construiu, ao longo da sua história, a identidade nacional. Lutando pela memória da sua independência, reafirmando essa independência em contextos muito variados, olhando para o futuro sem nunca esquecer o passado. Fazendo, aliás, desde sempre,
e agora, de forma particularmente brilhante, através da sua presidência. Como não assinalar simbolicamente a passagem destes 160 anos, de um modo que parece redundante, mas não é. Não é. Já foi reconhecido o seu mérito cultural com Santiago de Espada. Foi reconhecido o seu mérito universal com o Infante Dom Henrique. Tinha sido reconhecido o seu mérito ao serviço dos grandes princípios e valores da identidade nacional com o grande oficialato de Cristo. Parece justo agora levar mais longe este primeiro, que foi o primeiro reconhecimento, feito num contexto sociopolítico diverso, convertendo o que tinha sido o grande oficialato de Cristo no título que corresponde ao reconhecimento de membro honorário dessa ordem, que é o equivalente à Gran Cruz das Gran Cruzes. O grande oficialato seria, obviamente, insuficiente. E fazê-lo num contexto sociopolítico diverso daquele que assinalou os seus 100 anos. E é isso mesmo que passarei a fazer, entregando a Vossa Excelência, Sr. Presidente, em frente de um dos cultores da identidade nacional, as insígnias de membro honorário da Ordem de Cristo, a enriquecer duplamente aquilo que foi reconhecido por um grau prestimoso, mas não o supremo dessa ordem. Sr. Presidente da República, Excelência, dirijo-me apenas a Vossa Excelência nesta altura, na presença de todos os convidados presentes, para lhe dizer muito simplesmente muito obrigado. Agradecer o sinal que dá, esta cerimónia, a graduação da nossa responsabilidade perante a Ordem de Cristo, que é uma ordem que diz muito a Portugal e, naturalmente, a esta instituição. E dizer-lhe que, se começarmos amanhã com uma marreta de ouro, o anúncio das obras, finalmente vai ao Palácio a assinatura de protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa, acabamos com chave de ouro, graças à generosidade do Sr. Presidente da República. Isso, quer um facto, quer outro, aumentam muito a responsabilidade pública desta sociedade, dos seus sócios, dos seus dirigentes, em particular da sua direção. Pela nossa parte, queremos dizer-lhe e dar a garantia, e por seu intermédio aos portugueses, que tudo faremos para estar à altura dessa responsabilidade. Muito obrigado.